Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a mais uma aula da Escola Centro Educacional Fabrício Sampaio, professora Regiane Bezerra. Então, gente, hoje a nossa aula será de 3 matérias: História, Geografia e Português. E a nossa primeira aula será sobre História, Economia e Sociedade na Primeira República, que vocês podem encontrar aí na página 37. Coloquem lá o livro de vocês de História na página 37 com o nosso assunto Economia e Sociedade na Primeira República. Então, o café, ele foi o principal produto da economia brasileira até a década de 1930. Lembram que nós falamos sobre a política do café com leite? Então, hoje nessa nossa aula, nós também continuaremos este assunto que vocês podem encontrar na unidade 3. Vamos lá. As fazendas cafeeiras concentravam-se em São Paulo, era onde tinha maior concentração de fazendas com café, cujo cultivo era o café. Por quê, gente? Porque o clima de lá era favorável. O clima dessas terras em São Paulo é favorável para o cultivo de café. Além disso, foram aplicadas aí técnicas modernas na produção cafeeira e no transporte dos produtos. Conforme a plantação ia crescendo, ia se modernizando, eles também iam investindo na cidade, gente. Eles iam com certeza investindo o dinheiro que eles ganhavam na cidade de São Paulo. Vocês sabem que quanto mais vocês trabalham em um negócio, mais você quer investir, você quer procurar uma melhora naquele seu negócio, naquele seu comércio. Então, os fazendeiros, que eram o quê? Os coronéis, lembram? Que eram os coronéis que nós falamos aí, que na época da República Oligárquica, o nosso país, ele era comandado também pelos coronéis, que conseguiam colocar os presidentes, aí o presidente que eles queriam no poder. Então, entre o final do século XIX e no início do século XX, aconteceu o quê? A construção de ferrovias, que possibilitou o transporte de café nas áreas produtoras até o porto de Santos, que era onde ocorria o transporte, né? De lá, as sacas de café, eram levadas de navio para os consumidores da Europa e dos Estados Unidos. O café, ele é um produto hoje muito exportado. Ele é exportado para outros países. E naquela época, ele ia para a Europa e para os Estados Unidos, que fica aqui na América do Norte. Então, o café, ele fazia e faz parte até hoje da economia brasileira. Com certeza aí ele faz parte dessa economia. Esse conjunto de fatores possibilitou o quê, gente? Que o estado de São Paulo passasse por um período de grande desenvolvimento econômico. Quando nós falamos de dinheiro, quando nós falamos em economia, nós estamos falando sobre dinheiro. E parte do dinheiro ganho com a venda do café para o exterior era investido onde? Em diferentes setores da sociedade. Assim foram construídos portos, ferrovias, comércios, estradas, escolas, bancos e fábricas. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, hoje em dia é um estado muito, muito populoso. Na verdade, é o mais populoso do nosso país. É o estado de São Paulo. Por quê, gente? Porque concentra tem uma grande concentração de pessoas que trabalham
lá. Então, esse dinheiro referente ao café, ao cultivo do café, foi investido na cidade de São Paulo. E o que foi que eles construíram aí? Como vocês podem verificar no slide de vocês, foi construído portos, ferrovias, comércios e estradas. Esse assunto, gente, vocês podem encontrar na página 37, tá? Coloquem aí na página 37 e vocês encontram este assunto nesta página. Lembrando mais uma vez, nós estamos falando sobre a época da República Oligárquica, onde o poder era concentrado na mão de poucos, e esses poucos aí eram de São Paulo e de Minas Gerais. Lembram? Eram dois estados que ficavam ali revezando quem iria comandar o nosso país através de acordos, né? Através de benefícios. Então, era dessa forma que eles iriam comandar o nosso país. Uma hora era o presidente de São Paulo e outra hora era o presidente de Minas Gerais. Houveram aí uns 3 casos de outros presidentes, mas eram poucos em relação aos outros 2 estados, né? Então, vamos lá para mais um slide. E agora, vocês coloquem na página 38, que vocês acompanham aí, a sociedade em transformação. Nas primeiras décadas do século XX, o crescimento das cidades e o desenvolvimento de indústrias aconteceram de forma acelerada no Brasil, sobretudo aí na região sudeste, que é onde está concentrado o estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo é concentrado aí na região sudeste. E Minas Gerais também, tá, gente? Então, vamos lá. Em grande parte, as pessoas que viviam no campo, eles mudaram para as cidades. Com certeza, no campo era mais difícil ter trabalho. Era muito mais difícil ter trabalho, ter estudo. Então, eles iam para as cidades em busca de quê? De melhores condições de vida. Com certeza, eles iriam em busca de melhores condições de vida, gente. A paisagem urbana passou a ser composta de edifícios e fábricas, né? Porque houve um aumento, um investimento nas indústrias. Então eles iriam construir o quê? Eles iriam construir muitas fábricas e edifícios. E hoje a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, tem muitos edifícios. É uma grande concentração de edifícios e fábricas, onde um número crescente de pessoas vivia e trabalhava. Nas ruas, o transporte era feito por bondes elétricos e automóveis. Naquela época, existiam os bondes. Hoje em dia, aqui na nossa região, na região de Manaus, nós não temos mais, mas nós já tivemos bondes aqui também, que ficavam cada vez mais populares. Na época aí, em São Paulo, quando surgiu os bondes e os automóveis, eles foram ficando cada vez mais utilizados, as pessoas utilizavam mais. Quem tinha dinheiro, lógico, para comprar um automóvel, comprava. Quem não tinha, andava de bonde. Vamos passar só para verificar. Sim, o cotidiano dos operários. Vocês podem também acompanhar no slide e no livro de vocês na página 38. As indústrias e os serviços nas capitais, eles atraíram novos habitantes. Lembram que eles saíram dos campos e foram para a cidade?
Essas pessoas, elas vinham do campo ou de outros países em busca de trabalho e melhores condições de vida. E, gente, grande parte dessa população que vinha de outras regiões, que vinham até de outros países, né, com a imigração, eles vinham trabalhar nas fábricas. Eles trabalhavam nas fábricas de São Paulo. Em grande parte delas trabalhavam aí nas fábricas. Contudo, as condições de trabalho eram ruins, as jornadas eram longas, os salários eram baixos e os operários, eles não tinham folga nem férias. Era uma época muito difícil para os trabalhadores. Por mais que eles fossem atrás de trabalho nas fábricas, mas eles não tinham folga, eles não tinham férias e eles trabalhavam em longas jornadas. Pessoas trabalhavam aí por mais de 16 horas. Trabalhavam o quê? Mulheres, homens e, por incrível que pareça, até criança. Criança nessa época também, ela não era protegida, né? Então ela precisava trabalhar para ajudar a sua família. As mulheres, eles ganhavam salários menores do que os homens. Gente, isso daí ainda é uma realidade, tá? Não tem tanta mudança assim. Por mais que as mulheres lutem pelos seus direitos, mas em alguns lugares há essa diferença entre o salário masculino e o salário feminino, né? Infelizmente ainda existe isso, mas existem empresas sim que elas não fazem essa diferença. E as crianças, por serem pobres, elas precisavam também trabalhar com os seus pais. Elas não iam para a escola e elas precisavam trabalhar com os seus pais em busca aí de sobreviver, de conseguir sobreviver. Então, vou só passar aqui o slide mais uma vez e nós iremos falar sobre a Semana da Arte Moderna, que vocês podem encontrar na página 39. Gente, olha só. No início do século XX, além das paisagens das ruas tomadas por edifícios e fábricas, houve o que no Brasil? Uma série de mudanças na arte. Em fevereiro de 1922, no Teatro Municipal ocorreu o que? A Semana da Arte Moderna, que é um evento que ele propunha novas formas de produzir e analisar as obras de arte. Por exemplo, na pintura foram apresentadas obras que retratavam o que? Os lugares e pessoas de diferentes formas da realidade. Poetas, músicos, aí nós podemos citar, pintores, escritores, arquitetos, expressaram sua arte com base nos sentimentos, costumes e os valores próprios do povo brasileiro. E nós podemos citar alguns escritores como Mário de Andrade, né, que são exemplos de destaque. Bom, gente, olha só, vocês irão responder a atividade da página 39 e 40, tá? E a nossa aula de hoje de História foi na página 37 e página 38, tá? Então, mais uma vez, o nosso assunto que nós estudamos hoje foi da página 37 e página 38, e vocês irão responder a página 39 e página 40. Agora, eu preciso que vocês peguem o livro de... Aliás, continuem com o livro de História, né? Porque é História e Geografia. Então, continuem com o livro de Geografia. Vocês irão colocar na página 162, tá, gente? Coloquem aí na página 162. E o nosso assunto de geografia é sobre população absoluta e distribuição da população.
pouco assunto, não é muita coisa, tá? Mas coloquem aí na página 162 que nós iremos falar sobre a população absoluta brasileira. Eu estou com o meu livro aqui do meu lado e eu vou dar uma lida aqui para vocês para poder explicar. Então vamos lá. No Brasil havia em 2016, prestem atenção, em 2016, mais de 206 milhões de habitantes. Vivemos em um dos países mais populosos do mundo. Gente, eles estão falando de 2016. Nós estamos em 2020, né? Nós estamos em 2020. Quando falamos do número total de habitantes de determinado local, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da população absoluta, da população total de um determinado lugar, de um determinado local, de um determinado lugar. Então, nós já falamos sobre os 5 países mais populosos do mundo, né? Lembrando que o nosso país, ele é o 5º país maior do mundo, ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, na nossa tabela do livro de vocês, da página 162, existem aí as 10 maiores populações absolutas do mundo. E em primeiro lugar está a China. A China, ela é a primeira população aí, o primeiro país que tem a população, uma grande quantidade de população, tá? Uma grande quantidade. Aí vem em segundo lugar a Índia, em terceiro lugar os Estados Unidos, em quarto lugar a Indonésia, em quinto lugar o Brasil, em sexto lugar o Paquistão, em sétimo lugar a Nigéria, em oitavo lugar Bangladesh, em nono lugar a Rússia e em 10º lugar o Japão. Então, esses são os países que têm as maiores populações absolutas do mundo. Em 1960, quando foi realizada a primeira contagem populacional da China moderna, o país ele já era o mais populoso do mundo, gente. A China já era aí a mais populosa do mundo em 1960, quando foi realizada o quê? A primeira contagem populacional. Então, em primeiro lugar, a China, com mais de 500 milhões de habitantes. Desde então, a população chinesa, o quê? Ela se triplicou. Cresceu demais, gente, cresceu muito mesmo, e hoje ela ainda está em primeiro lugar como o país com maior população absoluta do mundo, com maior população do mundo total, ok? Segundo estimativas da ONU, na década de 2030, daqui a 10 anos, a China ela poderá ser superada por quem? Pela Índia, deixando de ser assim o país mais populoso do mundo. Então, daqui a 10 anos, provavelmente, isso aqui é só uma estimativa, não é uma afirmação, tá? Então, daqui a 10 anos, provavelmente, quem será superada? A China será superada por quem? Pela Índia, né? Que passará a ser o quê? Em primeiro lugar, sendo o país com a maior população. Então, coloquem aí na página 163 e nós iremos falar sobre a distribuição da população, gente. Olha só, a maioria da população de nosso país concentra-se em algumas partes do território, como nas capitais e em áreas do litoral. A maior parte dessa população, gente, com certeza ela vive nas cidades, nas metrópoles, né?
elas vivem, se concentram na cidade, porque na cidade tem maiores e melhores oportunidades de trabalho do que no campo. Não que no campo não tenha, tem sim, com certeza, mas na cidade tem indústrias, tem comércio, tem várias opções de trabalho. Então, as pessoas, elas saem do campo, elas saem dos interiores menores e se concentram na cidade. Então, a maior parte da população, ela está onde? Nas capitais, ela está nas principais cidades do nosso país e em áreas do litoral, tá? Quando nós falamos de litoral, nós estamos falando próximo ao mar, né? Próximo ao oceano, no nosso caso, o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o nosso país, né? Então, mais uma vez, a distribuição da população está concentrada principalmente nas capitais, porque nas capitais tem melhores condições de trabalho, por isso as pessoas se concentram mais nas capitais do que nos interiores. Não que eles não participem, né? Não que eles não fiquem, não morem lá na cidade, não morem nos interiores, tá, gente? Então, vamos lá. Olha só, essa aula de hoje de geografia, nós trabalhamos apenas 2 páginas do nosso livro, que foram as páginas 162 e a página 163, tá? Não tem atividade para vocês fazerem nessa página, tá legal? Então, nós falamos hoje de geografia sobre população absoluta brasileira e distribuição da população. Agora, vocês irão pegar o livro de vocês de português e abram na página 93 e nós iremos trabalhar o nosso texto Teté, o anjo amigo. Então, vamos lá, coloquem aí no livro de vocês de português, tá? Na página 93, lembrando, página 93, e nós iremos ler o texto da página 93. Eu coloquei aqui no slide para vocês, tá, gente? Esse texto é uma interpretação, a atividade dele será a interpretação do texto, então eu vou ler juntamente aqui com vocês, tá? Deixa eu só pegar o meu livro e colocar aqui do meu lado. Então, vamos lá. Teté é um lindo anjinho que mora na nuvem mais baixinha. Ele tem muita vontade de conhecer os meninos que moram perto da pracinha que ele vê de lá. Sempre que pode, ele deita de bruços na sua caminha de nuvem e fica observando as brincadeiras das crianças lá embaixo. Gente, quando deita de bruços, é o que? Deitar de barriga para baixo. Como tudo é bonito! As crianças brincam de pique, de bola, de tantas coisas divertidas. Ele fica imaginando como seria bom se tivesse amiguinho assim, se pudesse brincar também. Mas Teté tem medo de as crianças não gostarem dele. Afinal, ele é um anjo e um anjo tem asas. É bem diferente das crianças. Assim, ele passa horas e horas pensando. Ele fica imaginando como poderia se aproximar das crianças. Apareceu então uma chance, uma oportunidade que ele não podia perder. E ele viu uma laçada de pipas bem pertinho dele. Marcão, um menino grande, tinha tomado a pipa de Carlinhos, um garoto bem menor, que logo começou a chorar.
Teté ficou com pena dele. Voou em direção às pipas, desembaraçou cada uma delas e foi até Carlinhos. Ei, garoto, esta não é a sua pipa? Na mesma hora o menino sorriu. É sim, esta é a minha pipa. Como você conseguiu pegar? Eu estava olhando lá de cima da minha nuvem e vi como tudo aconteceu. Voei até elas e peguei a sua para te entregar. Puxa vida, que bacana! Então você pode voar? Posso sim, mas como? É que eu sou um anjinho, sou amigo de todas as crianças. Que legal! Posso chamar meus amigos para conhecer você? Eles nem vão acreditar. Pode? Sim, é o que mais eu quero. Então, gente, esse é um texto da Maria Lúcia, tá? O nome desse texto é o quê? Teté, o anjo amigo. E vocês irão colocar agora na página 94, que é a atividade que vocês irão responder, tá, gente? A atividade que vocês irão responder da página 94, brincando com o texto. A primeira questão é a seguinte: quem é Teté? Onde ele mora? Segunda, qual é o sonho de Teté? Terceira questão: o que Teté fica observando da caminha de nuvem, lá em cima? Quarta questão: o que Teté fica imaginando? Do que Teté tem medo? Qual é o maior problema de Teté que o leva a pensar tanto? E que oportunidade surgiu e que o Teté fez? Vocês irão responder a página 94 de acordo com o texto que nós lemos da página 93, que se chama Teté, o anjo amigo, tá? Esse é o título do texto. Todas essas respostas, gente, estão na página 93, tá? Dei uma lida melhor somente e aí vocês irão responder a página 94. Bom, gente, a aula de hoje de português foi referente às páginas 93 e 94 e mais uma vez vocês irão responder a página 94, tá? Bom, nós chegamos ao fim de mais uma aula, tá? De mais uma videoaula. Estou com saudades. Muito obrigada. Estudem, façam a atividade de vocês. Beijos, até a próxima.